E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do My Hero Academia Vigilantes, bem aqui no Geek SNT, o tamanho de volta. Rapaziada, hoje para comentar a prévia do 13º e último episódio do Vigilantes. Pois é, próxima semana a primeira temporada será concluída com o EP13, que até tem ali basicamente o título de O que o Homem Traz Consigo, um título bem diferenciado. E cara, eu tô bem curioso mesmo para ver como eles vão basicamente fechar essa primeira temporada. Já tem os rumores circulando que eles já estão produzindo a segunda temporada, que é meio óbvio nessa série que até fez ali um certo sucesso, tentando segurar o hype, enquanto a última temporada do My Hero Academia não chega. E dito isso, fez um excelente trabalho o Vigilante nesse aspecto, na minha humilde opinião, logicamente. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é a sua expectativa aí para o último episódio da primeira temporada do Vigilantes? Enfim, o meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo primeiramente fazendo um breve recap de o que aconteceu no episódio 12 em termos de trama, o grosso, porque muita treta aconteceu, né não, meu amigo do céu? E mais tarde eu volto aí para dar aquela boa e velha analisada nas imagens para o episódio 13. Tá caindo na tela. E o episódio 12, ele, claro, começa diante do caos que a gente viu ao longo do episódio 11 com o blackout na cidade. Isso obviamente causa problemas, porque temos o show para começar com tudo, correto? No início até temos a Midnight conversando aí com o Aizawa, basicamente a gente comentando sobre a situação atual, como tá um breu absurdo, e o Aizawa cita: isso aconteceu devido ao conflito que eu tive contra este vilão que acabou com a eletricidade aí de toda a santa cidade. Nessa é a mar pura verdade. Por surpresa, o Celebrity, ele aparece também aí no show, tinha acabado de derrotar uns vagabundos, e é aí que a Makoto tem basicamente uma certa ideia brilhante para tentar contornar toda essa santa situação que tá complicada. O plano é bem simples. Efetivamente o Celebrity vai tentar providenciar uns geradores aí de emergência para poder energizar, bom, toda a santa área do show. A treta é que isso vai demorar efetivamente meia hora, ou seja, até lá eles têm que bolar uma maneira de tentar segurar o público, a rapaziada. Até a Makoto tenta convencer o Mike a fazer alguma coisa, só que tanto ele quanto a Midnight estão assim: pô, como a situação tá um breu absurdo, nós tem que ficar de prontidão, não sabemos se um vilão pode aparecer do nada aqui. É uma desculpa bem justificável pela parte de ambos os heróis, eu gostei bastante, só que aí que, mano, coide entre ação e tá calma, não esqueçam que temos ainda a Pop Step na jogada, ela pode ajudar basicamente nessa parte de tentar entreter todo mundo. Uma parte bem maneira, eu tenho que admitir, com o Coach trazendo aí um microfonezinho especial da Pop Step, que não necessariamente precisa de eletricidade para funcionar, tá ligado? Só que óbvio que inicialmente é aquela baita pressão, onde a Pop tem a responsabilidade de tentar entreter a rapaziada, ou seja, tem isso. E aí finalmente, tropa, nós retorna para a treta envolvendo a mina das abelhas loucas fugindo do Knuckle-Dust. Nesse que foi basicamente o grande cliffhanger do episódio 11, obviamente. Mas ainda temos, claro, o Knuckle aí na ação, tentando catar a mina. É bem interessante porque no meio da sequência de perseguição a gente tem, né, basicamente o hospital ligando aí para o Knuckle-Dust e informando basicamente uma certa situação envolvendo a esposa dele. Assim, o Knuckle não chega a entrar em muito detalhe, tipo, o que tá acontecendo? Porque, claro, ele tá no meio da perseguição, ele apenas cita como: relaxa, que a família vai chegar aí logo logo. Creio eu que deve ser devido à falta de energia, né, e deve ter dado por atençãomente ruim com a mulher do Knuckle-Dust, mas deixa quieto. É que a gente tem ali a Pop Step começando todo o santo preparativo para o show, que é uma parte bacana, meio light da vida, né, aquela coisa, pô, tá todo mundo no breu, uma coisa absurda, desespero, e tem a Pop pulando pra lá e pra cá, tentando trazer a energia positiva pra geral, por que não? Sério, é uma parte tão lightzinha que até toca o Kokoro do Aizawa, esse coração de manteiga de todas as pessoas, com ele deixando o bicho escutar, né, a música da Pop à distância, tem isso, mas não deixa de ser uma cena meia tensa, porque tem essa sequência bem rapidinha do Aizawa basicamente afugentando uma abelha que tava ali no couro do bicho em guia maluco, e a abelha tava desta vez retirando um pouco da droga mirabolante. Pois é, isso já conecta muito bem com o resto aí da sequência do Knuckle-Dust, e teve sucesso em basicamente atrair a mina até um beco sem saída. Claro, ele conhece muito bem as ruas, então faz total sentido. E velho, no fim das contas a mina de fato tava reunindo o Trigger para si mesma desta vez, que gera inclusive essa sequência de meia transformação, power-up maluco bem grotesca, tá ligado? A lá Resident Evil. Que o Knuckle acaba dropando as infos de la boa para nós, e aparentemente isso que estamos vendo, a mina das abelhas que ele tá enfrentando, na verdade está sendo controlada por um bendito parasita, hospedeiro, tudo bonitinho, uma espécie de abelha rainha. Literalmente eu tô, meu amigo, que raio de experimento é esse?
Como a abelha rainha é parceira do FO, claro, claro. Não esperava é que esse episódio então acaba revelando como o tal hospedeiro da abelha rainha simplesmente a filha do Knuckle Dust. Eu tô, por isso o título, o nome do episódio, agora entendi. E tome-lhe flashback que não pode faltar. Nossa, ela era bonitinha antigamente, né, com cabelo longo, ficou parasitada, cortou o cabelo lesbiano e deu no que deu. É a ideia que no passado pai e filha acabaram tretando porque a mina tocava numa banda e o Knuckle tá... Para de sair com esse bando de vagabundo que você não tem futuro. Errado, não tá? Só que como é uma aborrecente, claro que ela acaba saindo de casa, que é uma desgraça no mínimo absurda. E quando ela tava na rua, basicamente o hospedeiro antigo da abelha rainha se aproxima e faz todo o santo parasitismo. E não de um jeito gostoso. Que, cara, parece que pro parasita entrar é através do zóio, né? Que todo hospedeiro é caolha. Que é só um processo no mínimo dolorido. Fora as abelhas no teu cérebro também. Seja tudo conectado e ajuda ainda mais pra gente entender a audiência, a motivação do Knuckle Dust. Que no fim da conta ele quer, óbvio, salvar sua filha diante de toda essa santa situação. E pelo que eu entendi, também fica explícito que, uma razão principal que o parasita consegue controlar tão bem o seu hospedeiro é através de uma boa e velha manipulação, né, tropa? A abelha, no caso, se injetou no momento que a filha tava pé da vida com o pai, que é no mínimo complicado. E o interessante é que como ela foi injetada com trigger, a gente vê um pouco da sua Quirk em ação e, por ironia do destino ou não, é uma Quirk elétrica, justamente o mesmo elemento que o Knuckle Dust tá utilizando no conflito. É até cida como, cara, é muita coincidência. E tome-lhe flashback de novo. Dessa vez a gente vê como o Knuckle acabou se reunindo com este Mandrião, que se eu não tiver confundindo os personagens, por um acaso não é o mesmo que ajudava, ou vai ajudar ainda, na cronologia Shigaraki e companhia, ou é um outro velho com um design muito parecido. Enfim, é uma espécie de quebra-galho do submundo que o Knuckle tá, né, basicamente aí comentando como, preciso disso assado, e explicando de onde é que diabos veio o equipamento do Knuckle, que deu pra ele aqueles tasers malucos, e outros equipamentos também, tudo para tentar basicamente reverter toda essa situação da sua filha, que aliás o Knuckle quase que vai de arrasta pra cima, né, como ele acaba tomando um choque bem ali no peito, aquela coisa de, rapaz, foi de arrasta? Ainda não, e falando ainda em choque, né, que a eletricidade volta lá para o show, pois é, o Celebrity consegue, quem diria, o pau torando e todo mundo se divertindo. A Marília cantando e o pau entrando. E somente o Knuckle, ele acabou metendo o bom e velho desfibrilhador de 500 volts em si mesmo, que, olha, o velho tem uma força de vontade que eu vou ter que contar, cara. Ele acaba, né, se deparando aí com a abelha rainha novamente, e é praticamente o último confronto, com a abelha se dando como, eu adoro esse hospedeiro, cuidei tão bem. A gente vê claramente que durante o conflito, o corpo da mina já não tá suportando, foi injetada com droga, o braço tá meio que lascado, só que o plano decisivo do Knuckle Dust de fato é parar o coração da sua própria filha, cara. Pense numa coragem, que faz total sentido, como estamos lidando com um parasita, precisa, né, do hospedeiro vivo para sobreviver. Com um bagulho morto, não. Enfim, claro, ele consegue acertar o peito aí, eventualmente, da guria, que a cena de ação desse momento tava belíssima, né? Só o breu e a luz, basicamente, ali da eletricidade dos punhos do Knuckle tava muito, muito bacana. A abelha até tenta dar um choque no seu peito pra voltar ali como tudo, só que o Knuckle a impede. É isso. A gente presencia basicamente o hospedeiro indo de arrasta lentamente e que o Knuckle aproveita para extrair o parasita em si da abelha. Que cena nojenta, cara. Mais o vagabundo altamente preparado a la Batman. Não é possível. Ele acaba, inclusive, arremessando esse aroma que acaba atraindo outras abelhas para próximo ali da abelha rainha e acaba explodindo geral, pois é, aniquilando tudo. É, uma boa compra. Mas claro, ele não ia deixar a filha morrer e também já tinha um plano para esta situação, que é tentar, né, fazer com que o coração dela volte a bombear sangue. Claro que gera ali momentos basicamente de tensão, aquela expectativa de, será que ele vai ou não conseguir salvar sua filha? Só sei que o show lá da Pop e companhia foi um sucesso absurdo. Foi maneirinho, mas é aquilo. E nesse episódio todo mundo tava querendo ver a treta do Knuckle Dust, essa é a verdade. A luz da cidade aos poucos começa a voltar também. Até temos essa interação aí do Tsukauchi mais o Aizawa, o peixe maluco tá sendo preso, e o Aizawa até comentar rapidamente, claramente foi um vilão trigger, só que eu acabei também pescando essa certa abelha marota, e o Scout tá, também houve alguns relatos de picadas de abelha, eu vou basicamente colocar aqui no meu report, fica tranquilo. E cara, eu não esperava que o episódio iria se encerrar com esse baita cliffhanger que não sei se é pra ser uma espécie de gancho para a próxima temporada ou o que é, mas a gente vê como efetivamente a abelha rainha sobreviveu, cara.
ou melhor, a ascensão de uma nova abelha rainha, pois é, que dessa vez acabou se apossando deste policial que consegue meio que sair ali de fininho, que é complicado e faz sentido. Estamos falando de parasitas. Até uns episódios atrás teve aquela mina, tá ligado? Que, né, lá no beco, aquela cena, no mínimo sus, que olha que baita cliffhanger, né? Mas é assim que o episódio acaba fechando. Agora sim, rapaziada, dando uma olhada nas imagens para o episódio 13, velho, eles estão escondendo muito ouro na prévia, que eu vou ter que contar. Eles acabam não mostrando muita coisa de relevante, mas pelo menos a prévia dá a ideia que basicamente depois do conflito do Knuckle Dust contra a maluca lá da abelha rainha, vulgo sua filha como hospedeira, né? Não, o Knuckle acabou dando uma desaparecida, pois é, na imagem da prévia inclusive dá pra ver nitidamente o seu equipamento, e o próprio Coach comenta, né? Tipo, o equipamento dele foi deixado para trás e ele simplesmente desapareceu do nada, ou seja, indicando para mim particularmente que a grande trama do episódio 3 vai ser justamente o que diabos aconteceu com o Knuckle Dust, saiu meio que de fininho, tá ligado? Que é bem, mas bem interessante especular qual vai ser basicamente o futuro do personagem. Lembrando inclusive que eu nunca acompanhei o mangá do Vigilante, sabe? Ou seja, tô vendo tudo isso pela primeira vez ever, ou seja, o que vai acontecer no futuro eu não faço literalmente a menor ideia. Mas além deste pequeno elemento, a gente vai ter basicamente o Coach com o seguinte pensamento: não, embora o meu mestre simplesmente desapareceu do nada, eu ainda vou continuar com o meu trabalho de justiceiro, de vigilante, que é bem interessante tecnicamente o Coach assumindo esse manto de eu não tenho mais nenhum vigilante principal, vou ter que basicamente ocupar o posto no fim das contas, ou não. Além, claro, que na prévia tá presente ali outros personagens, que é o caso da Makoto, o Tsukauchi também. Eu tô bem interessado para ver como é que esse episódio vai finalizar basicamente a trama de outros personagens também, e ao mesmo tempo é a expectativa, beleza, como é que eles vão também deixar um ganchozinho para uma eventual segunda temporada, porque, velho, o gancho que o EP12 deixa se finalizasse ali a série seria basicamente cinema, um baita de um cliffhanger, uma chamada também para uma eventual segunda temporada. Eu até tava com essa questão de, velho, será que o episódio 13 vai conseguir entregar tal gancho absurdo? Pode ser que eu me surpreenda, logicamente. E até aproveitar para deixar um convite que, claro, na próxima segunda-feira estarei trazendo a minha review completa do episódio 13, o final aí da primeira temporada do Vigilantes. Nada de perder, belezinha? Por hora é isso, tropa. Obrigado a todos que acompanharam o conteúdo maroto até aqui. Caso tenha curtido o vídeo do dia, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro. Se você não presta as bandas, até a próxima, é nóis.